Boa tarde, eu me chamo Jean Carlos Gomes Paiva, sou aluno do segundo ano de Medicina. Estou gravando aqui um vídeo como parte de uma exigência da disciplina de locomoção. Eu vou fazer aqui a discussão de um artigo. O título do artigo é Síndrome do Túnel do Carpo na Esfera Trabalhista. É um artigo de revisão bibliográfica feita por João Rodrigues de Oliveira Filho e publicado na Revista Brasileira de Medicina do Trabalho no ano de 2017. Esse artigo trata basicamente da situação das pessoas, trabalhadores, que procuraram os médicos peritos do Ministério do Trabalho com a alegação ou com o diagnóstico prévio de síndrome do túnel do carpo. Antes de falar do artigo, nós vamos falar aqui um pouco sobre o que é a doença síndrome do túnel do carpo, quais as suas implicações, suas origens e suas consequências. A síndrome do túnel do carpo é o resultado final de uma inflamação do nervo mediano. Então vamos ver aqui primeiro o que é o nervo mediano, como é que ele se forma, quais são as áreas de inervação desse nervo e qual é a função que ele tem nessas áreas. O nervo mediano ele tem origem em todas as raízes do plexo braquial, recebendo feixe das raízes de C5, C6, C7, C8 e T1, e é formado a partir dos fascículos lateral e medial do plexo braquial. Então, ao final de tudo isso aí, dois fascículos se juntam para formar o nervo mediano. Após ser formado, o nervo mediano desce, passa pela região axilar, ele penetra o membro superior através da axila e desce pela parte medial do braço. Até na parte medial do braço, até a linha do cotovelo, ele não faz inervações musculares, Então, ele passa por trás do cotovelo, na região posterior mediana do cotovelo, e nessa região que ele passa, é a região que deu origem a esse nome mediano, porque ele passa entre dois outros nervos, o nervo ulnar e o nervo radial. A partir desse momento, ele passa pela linha do cotovelo, ele penetra no antebraço, passa a ter sua inervação motor e sensitiva, que vai do antebraço até a mão. Quais são as áreas de inervação do nervo mediano? Então, ele inerva todos os músculos flexores de punho, todos os músculos do punho são inervados, os nervos dos dedos e pronadores, exceto a metade ulnar do flexor profundo dos dedos e o músculo flexor ulnar do carpo. Esses dois músculos que eu citei são área de inervação do nervo ulnar. Então, pelas suas características de inervação, o nervo medial está relacionado com os movimentos de preensão, ou seja, de segurar objetos, prensar os objetos, preensão, exatamente com o fechamento dos dedos. Por conta disso, um dos primeiros sinais da síndrome do túnel do carpo é a perda da força para segurar objetos. Nesse caso, o paciente pode relatar que está segurando um objeto, objetos com peso relativamente baixo, e os objetos escorregam de sua mão. É aquela pessoa que diz que o objeto escorregou. Na verdade, ela perdeu a força de preensão por conta da lesão e aí o objeto caiu. O músculo mediano também inerva os músculos que movimentam o polegar. Os polegares são inervados também por ele. A sensibilidade da palma da mão, praticamente de toda a palma da mão, também é responsabilidade do nervo mediano, exceto o dedo mínimo e a borda ulnar da mão. Dessa parte aqui, que fica ao lado do osso ulnar, que chama borda ulnar da mão, ela não é inervada pelo nervo mediano. Nesse caso, ela é inervada pelo nervo ulnar. Anatomicamente, o túnel do carpo, que nada mais é do que uma abertura que vai ligar a região da mão ao antebraço, o túnel do carpo, que na realidade, se você olhar anatomicamente, funciona como um túnel mesmo, dentro por ele vão passar algumas estruturas que a gente vai já falar. De um lado ele é formado por estruturas ósseas e do outro ele é formado por um ligamento transverso do carpo. Esse ligamento transverso do carpo, ele se liga aos ossos do punho, ao trapézio, ao pisiforme e ao âmago do amato. O nervo mediano passa por dentro desse túnel, mas não só o nervo mediano. Os tendões flexores também, dos músculos dos dedos, passam por lá junto, paralelos ao nervo mediano. E nós vamos ver já qual a implicação, a consequência desses tendões estarem ao lado do nervo. A síndrome do túnel do carpo, ela tem uma grande proporção idiopática, não se sabe a origem. Mas existem outras situações que são diagnosticadas. Mas, na maioria das vezes, a consequência final que vai causar a síndrome é o inchaço dos tendões. Como o tendão e nervo estão concorrendo pela mesma área,
e o tendão é visivelmente, né, fisicamente muito mais forte e mais rígido do que o nervo, o inchaço dos tendões, uma dilatação desses tendões, faz com que o nervo seja comprimido. O nervo, por ser mais frágil, vai ficar lesionado, em detrimento dos tendões. Mas na maioria das vezes o tendão também já está com algum problema para poder ter esse inchaço. Então, algumas situações relativas aos tendões são as causas da síndrome do túnel do carpo. Dentre elas, as tendinites dos músculos dos tendões dos músculos flexores, as artroses de punho também são exemplos, né? Então, outra situação que pode causar também a síndrome do túnel do carpo são os problemas de tireoide, o hipotireoidismo, na verdade. O hipotireoidismo faz com que a pessoa afetada, quando não está em tratamento ou não está respondendo ao tratamento, tenha um aumento de edemas pelo corpo. Esses edemas geralmente se iniciam pelos membros inferiores e pelo rosto, mas eles podem se propagar também pelos membros superiores. Quando eles se propagam pelos membros superiores, tem uma tendência a ter um acúmulo de líquido justamente na região do túnel do carpo. Esse líquido é diferente do edema, do hipotireoidismo, ele é mais consistente, ele tem uma concentração maior de proteínas. Então, essa concentração maior de proteínas faz com que ele fique mais rígido, um pouco mais gelatinoso, ficando inclusive mais forte do que o próprio. Não vou falar ficando mais forte, mas a consistência dele é tal que acaba por comprimir o nervo e causar a síndrome. E quais são os principais sintomas da síndrome do túnel do carpo? São sintomas neurológicos relacionados à função do nervo que nós estamos falando. Então são o que? Dormência, formigamento e perda de força. Onde é que vão acontecer esses sintomas? Na mão, né? São geralmente na mão e na região dos dedos, né? Pegando a mão e dedos e punho, é a região onde está inervando. Então, após o local da lesão, né? Lógico que se você fizer o caminho do nervo saindo lá das raízes, antes da lesão, não se vai sentir quase nada, né? Esses sintomas são após o local da lesão, no caso, após o punho. Agora vamos entrar aqui no artigo, né? As doenças do sistema músculo-esquelético continuam a figurar entre as maiores causas de incapacidade e absenteísmo da população de trabalhadores em geral. E a síndrome do túnel do carpo, que é uma mononeuropatia compressiva, ela é a que mais afeta os membros superiores. Então, das pessoas que chegam com problemas musculoesqueléticos de membros superiores, a proporção maior é de pessoas com síndrome do túnel do carpo. E qual é a relação disto com a esfera trabalhista? Porque o artigo trata desse assunto. Há uma necessidade do médico, perito, ter uma sensibilidade para reconhecer essa síndrome. Porque depois que ele vai reconhecer a síndrome, ele pode dar os encaminhamentos legais para essa pessoa, para o paciente. Devemos lembrar que o afastamento, uma pessoa adoecida que vai afastar-se do trabalho, ela gera consequências além da própria doença, né? Existe a consequência para a empresa, existe a consequência para o sistema único de saúde, e existe a consequência para os sistemas de manutenção, como o INSS, manutenção de pessoas que não estão trabalhando. E esse diagnóstico preciso do médico trabalhista é o que foi abordado aqui nesse artigo. Então, as doenças de membros superiores receberam alguns codinomes, né, alguns outros nomes, mas para diferenciá-las. A síndrome do túnel do carpo é um exemplo. Ela foi descrita desde a década de 40, mas ela recebeu outros nomes, talvez por mudanças nos tipos de trabalho que as pessoas fazem, ou talvez para especificar melhor a doença. Ela pode ser chamada, por exemplo, de LE, né? Lesão de esforço repetitivo, de DORT, mas são a mesma doença, né? É a mesma doença com outros nomes. Quais são os fatores de riscos observados aqui nesse artigo em relação aos fatores ocupacionais? Então, essa síndrome, em relação a fatores ocupacionais, ela afeta principalmente trabalhadores que é uma coisa lógica de se entender, que fazem maiores movimentos com a mão, mesmo que não sejam movimentos de exercer muita força, mas que vão repetindo esse movimento, e aí esse contato, né, esse movimento de flexão, de extensão, ou de hiperextensão, ou de hiperflexão do punho, ele acaba, ou de certa maneira, causar uma lesão por desgaste repetitivo na região do nervo, e ele vai inflamando e acaba gerando a síndrome. Então, quais são as pessoas que são mais afetadas? São as pessoas que trabalham com caixa registradores, são os açougueiros, costureiros, pessoas que trabalham em linhas de montagem, que usam muito as mãos em movimentos extremamente repetitivos. Agora, existem outras causas também para a síndrome do túnel do carpo, não relacionadas necessariamente às causas que nós já citamos agora,
Por exemplo, más formações, lesões físicas, né? Pessoas que tiveram comprometimento aí por danos físicos, pancadas, fraturas da região do carpo, fraturas mal cicatrizadas, tudo isso aí também pode induzir a síndrome do túnel do carpo. Existe uma classificação para a síndrome do túnel do carpo, que deve também ser observada. Aqui, segundo o artigo, ele usou a classificação anatomoclínica de Mundborg. Ela traz 3 estágios: estágio precoce, estágio intermediário e estágio avançado. Esses estágios vão ser determinados pela queixa do paciente. Então, qual seria o estágio inicial? É uma sintomatologia intermitente, em que o paciente relata incômodo na mão unicamente à noite. No estágio intermediário, os sintomas são noturnos e diurnos. E no estágio avançado, há sintomas permanentes e, sobretudo, um maior déficit sensitivo, né, ou motor. Isso aí é causado pela interrupção dos neurônios. Então, você imagina que tem um inchaço maior, a lesão do nervo já está maior, que chegou a comprometer os axônios. Na esfera trabalhista, o que mais causa a síndrome do túnel do carpo são os movimentos repetitivos, né? Como nós já falamos aqui, são movimentos, a pessoa executar movimentos repetitivos, mesmo que não sejam movimentos que exijam um grande esforço físico do indivíduo. Mesmo assim, pode causar. Em relação a tratamentos, as principais formas de tratamentos são os anti-inflamatórios, né? Pode ser feito também infiltração com corticoide, e a imobilização. Dependendo do caso, pode-se fazer uma imobilização, aquela imobilização que é feita apenas no período noturno, para dar um descanso para a articulação. O tratamento cirúrgico só é indicado em casos mais graves, em que esses outros tratamentos citados aqui não resolveram. E é importante que o médico oriente o paciente também, descubra, veja se não é idiopática a lesão dele, e descubra qual é a causa. Se ele conseguir descobrir qual é a causa, ele vai, por exemplo, determinar um afastamento do trabalho por algum tempo, ou uma mudança de rotina no trabalho, ou ele pode fazer também, mudar a função desse trabalhador da empresa que ele trabalha. São meios alternativos para que não se precise chegar no tratamento cirúrgico. Quando se faz um tratamento medicamentoso, só o tratamento medicamentoso, mesmo ele resolvendo, se a pessoa continuar exposta, o paciente continuar exposto às mesmas situações que ele estava antes, possivelmente a lesão retorne. Um dado interessante trazido no artigo é que os teclados ergonômicos não tiveram diferença significativa em relação aos outros tipos de teclados, né, que se tratando dos digitadores. Aquela ideia de que o teclado ergonômico traria alguma vantagem, não trouxe, pelo menos em quem já tem a lesão. Aqui foram analisadas pessoas que já tinham a lesão. Pode ser que nos que não tivessem, funcionasse de forma preventiva, aí não tem como mensurar. Pelo menos aqui no artigo não teve. Então, o prognóstico da síndrome do túnel do carpo é um prognóstico geralmente bom. Normalmente, o paciente que segue à risca a determinação médica, o tratamento, ele se recupera totalmente. As exceções são pessoas que já têm alguma predisposição ou alguma outra doença, além da que a gente já está citando aqui. Por exemplo, quem tem diabetes mellitus, ele tem um mau prognóstico, né? Pessoas alcoólatras, quem utiliza tabaco, alguma outra doença ocupacional. Então, esse tipo de paciente, o prognóstico dele geralmente não é tão bom. Mas, em regra, o tratamento apenas medicamentoso e orientações de maneira geral, conseguem resolver o problema.